Saudações geográficas a todos, meu nome é Alex de Oliveira, tenho licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Amapá, tenho especialização em Geografia da Amazônia pela mesma instituição e venho aqui com vocês dividir essa minha experiência, né, e essa oportunidade que é novidade para vocês também da educação à distância e para mim também é uma novidade, mas é uma novidade muito gostosa, porque nós estamos preparando um material bem interessante para vocês, bastante didático. Então eu gostaria de convidar vocês para vocês acompanhassem as atividades, né? Observassem, acompanhassem o livro didático de vocês, que ele é o material base, que vocês assistissem às videoaulas que nós estamos produzindo a vocês e havendo alguma dúvida, havendo alguma dificuldade, vocês podem recorrer novamente ao vídeo e assistir tantas quantas vezes forem necessárias. Participem de todas as nossas tarefas, o fórum, né, onde vocês vão discutir determinados temas que nós vamos propor. A socialização, o momento de socialização também é importante, porque ela vai anteceder o momento da nossa avaliação e, fundamentalmente, as atividades que nós vamos desenvolver no caderno, no livro. Elas são importantes porque elas são avaliativas e elas têm um peso bastante significativo. Então não percam essas atividades, entreguem nos prazos aos quais vai estar no cronograma de vocês. E vamos lá, pessoal. A geografia é uma ciência deliciosa, ela é uma ciência que nos ajuda a ver melhor o mundo e vamos usar essa nossa capacidade perceptiva para mudar o nosso modo de vida. Eu faço esse desafio a vocês e vamos aos trabalhos. Oi pessoal, antes da gente começar a nossa aulinha, vamos dar uma olhadinha na dica que nós temos para o uso do material didático de vocês, ok? Vamos lá? Esse é o livro de vocês, ok? Vocês vão manuseá-lo, vocês vão aqui encontrar a unidade de estudo. No caso, a nossa unidade de estudo desse momento é a unidade de estudo 5. E aqui vai aparecer o elenco o rol, né, o elenco de conteúdos que nós vamos trabalhar. Então vocês vão notar que o livro vem identificado com a página e com a unidade. E aí você pode ir passando e você vai verificar as questões das atividades das quais vocês precisam desenvolver. Então, nesse primeiro módulo, as páginas serão de 1 a 8. Acompanhe direito as atividades e entregue nos prazos. Conforme havíamos falado, a unidade de estudo é a unidade de estudo 5, página de 1 a 8. Veremos o relevo brasileiro, os agentes do relevo, os grandes rios brasileiros, ok? Então vamos começar. Pense um pouquinho e analise essa pergunta. O que é o relevo? Olha, bastante interessante. E aí, você conseguiu definir? Então, se você respondeu que o relevo é um tipo de saliência, uma irregularidade, um desnível no terreno que se destaca na superfície terrestre, você acertou. Então, é isso mesmo que o relevo é. Em geografia, o significado de relevo se refere ao conjunto de formas que sobressaem na crosta terrestre, concebidas sob a ação de forças internas e externas, denominadas de agentes modeladores do relevo. Então a gente pode observar que essas duas elevações, né, essa primeira e esta segunda, já sofreram bastante desgaste. A área ao redor aqui é uma área mais plana, mas esta aqui está em destaque. Então isso aqui, essa nuance, essa saliência, esse design que aparece na superfície e que ela é destacada do nosso campo visual, é isso que a gente chama de relevo. Vamos em frente?
Para compreendermos melhor como age esse relevo, né, como ele se movimenta, como ele surge, nós temos que entender os agentes internos. Então, o que são esses agentes internos ou endógenos? Eles são processos estruturais que atuam do interior para o exterior. Exemplo, o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Temos aqui a imagem que está em movimento. Você vai ver aqui em cima a placa, chamada placa tectônica. Esta movimenta para o lado direito e esta se movimenta para o lado esquerdo. Vocês vão ver aqui embaixo o magma, que é esse material aqui de rocha líquida em alta temperatura, que movimenta essas rochas líquidas, o magma, até a superfície. Quando essas energias, esse movimento que a gente chama de movimento de convecção, ela se encontra, ela empurra essas placas. Uma placa, nesse caso aqui, neste exemplo, ela empurra uma para o lado direito e a outra para o lado esquerdo. Então, ela está divergindo. Aqui estamos vendo, então, duas placas. A placa número 1, que está em levantamento, está sendo soerguida, e a segunda placa, ela está descendo, né? Ela está sendo empurrada para baixo, e esse movimento, quando ocorre esse movimento, a energia inicia no ponto de contato mais forte no interior, ele emana, ele irradia mais para a superfície, quando ele alcança esse ponto máximo, nós chamamos aqui de epicentro, e essa energia ela vai irradiando pela superfície sólida e também pela superfície líquida. Quando esse movimento tectônico ele ocorre no interior, né, abaixo do nível do mar, então ele movimenta uma massa de água muito grande, formando então os maremotos, ou também conhecidos como tsunamis. Então, terremotos, abalos sísmicos ou simplesmente sismo é um movimento que demonstra então que essas placas estão em acomodação, estão em afastamento, ou então estão se unindo. Quando elas se afastam, nós chamamos de movimento divergente, e quando elas estão se unindo, nós chamamos de movimento convergente. Legal, né? Nesta animação, é interessante você observar que quando as placas estão se afastando e ocorre a ruptura nas placas, abre-se uma fissura, uma abertura. E com a abertura dessa fissura, vocês vão ter o material magmático, esse material de rocha líquida que vocês estão vendo aqui, que vem do interior da Terra, ele é expelido, que a gente chama de erupção vulcânica. Com ele nós vemos rochas incandescentes, nós vemos uma grande quantidade de gases que são emitidos, né, especialmente o enxofre. Então são gases muito fortes, são gases tóxicos, né? E quem mora próximo a essas regiões de atividade vulcânica, eles sempre ficam em alerta, né? E nunca se sabe, na verdade, quando isso acontece, porque é imprevisível ainda. A ciência não desenvolveu tecnologia suficiente para prever uma erupção vulcânica. Mas é uma força excomunal. Os japoneses, por exemplo, eles aproveitam a energia do vulcão para a produção de energia elétrica, né? É um potencial. Legal, né? Nessa perspectiva,
com essa animação, nós vamos ver claramente um movimento tectônico, o tectonismo. Então, as placas, que são essas porções de terra que estão acima do nível do mar, e as porções que se encontram abaixo do nível do mar também estão em movimento, que elas estão conectadas. E você vai ver, então, esse deslocamento. Esse deslocamento nós chamamos de tectônica das placas, que surgiu a partir de uma teoria chamada teoria da deriva continental. Na verdade, elas não estão à deriva, elas estão no movimento que hoje se sabe, se conhece muito bem, que essas placas estão em movimento, algumas em movimento convergente, quando elas estão se unindo, e em movimento divergente, quando elas estão se separando. Essa teoria surgiu, então, a partir da observação da costa leste aqui da América do Sul e da costa oeste da África. Esse movimento tectônico, então, provoca os terremotos, alguns de grande proporção, que causam grandes destruições. Você vai ver, então, quando elas ocorrem embaixo do nível do mar, ocorrem os terremotos. Vocês vão ver aqui na região onde vai se encontrar aqui o continente asiático, especialmente as ilhas do Japão. Essa região sofre bastante terremoto por influência justamente do movimento tectônico, da grande incidência de vulcões, por isso é chamado de região que é Círculo do Fogo, e ele sofre toda a natureza desse movimento tectônico. Erupções vulcânicas, tectonismo, terremotos e ainda os tsunamis. Então, o Brasil passa por uma situação, tem uma situação bem privilegiada, porque ele está no local onde essas placas estão bem distantes desse movimento tectônico e, portanto, a gente não consegue perceber, sentir. Vimos, então, os agentes que agem no interior para o exterior da Terra. Na sequência, o que são os agentes externos? Os agentes externos, ou exógenos, são processos esculturais que atuam externamente na superfície da Terra, esculpindo a paisagem, como a erosão e o intemperismo. Os intempéries ocorrem com a ação das águas, do vento, do mar, do gelo, dos seres vivos, inclusive o próprio homem, entre outros. Veremos então, a imagem aqui ao lado, a ação das águas desse rio. Então ele vai vir das áreas mais altas para as áreas mais baixas, ele vem passando por essa área aqui, que é uma área mais baixa, e aí ele provoca a erosão, que é o desgaste das rochas, provoca o intemperismo, que é quando a rocha sofre uma ação física, o atrito da água vai arrancando esses sedimentos gradativamente, aí vem o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, em razão da erosão que a água provoca. Então a água ela é um solvente natural, porque ela vai reagir quimicamente com os materiais minerais da rocha, vai corroê-la, vai apodrecê-la, e a partir daí ela vai carrear, vai levar, vai transportar uma grande quantidade desse material, que a gente chama de sedimento, que é levado, transportado das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Então o rio é um importantíssimo agente escultor do relevo. Olha como é importante, né? O rio traçando o caminho em meio a uma rocha sólida, e ele vem procurando, quando a gente fala procurando, porque as águas elas procuram o nível do mar, elas obedecem à gravidade. Então ela vem de áreas mais altas para as áreas mais baixas. Aqui você já observa que as águas já são bem calmas, superficialmente você não vê nenhuma erosão, nenhuma escavação. Você pode ver essa erosão, essa escavação talvez mais ao fundo, se ela tiver um movimento mais forte. Daqui não dá para a gente verificar isso. Mas você vai observar também que existem diversos pontos aqui que esculpiram a rocha, provocando essa formação arredondada na rocha, quase como se tivesse sido lixada. Então é isso mesmo que acontece. A água vai passando pela rocha, ela vai arrancando os sedimentos, vai retirando os sedimentos, vai carregando, às vezes misturada a água, às vezes no fundo da água, sedimentos de grande e de pequeno porte, e são carregadas para áreas mais baixas.
Então, os rios, então, são bastante importantes na sedimentação, na erosão, que é esse processo de desgaste das rochas, né? Essa composição que você está vendo aí, dessa paisagem, toda foi feita pelo rio, né? E aí o rio, ele vai escavando, conforme ele vai encontrando obstáculos, e essas rochas, conforme os seus materiais minerais vão apodrecendo, vão sofrendo tanto o intemperismo químico como o intemperismo físico, e aí você ainda tem outros agentes, que não somente a água. Você pode ter o vento, você tem aí o próprio calor do sol. Então esses elementos todos combinados contribuem para a formação desse modelamento. Então existem paisagens belíssimas que são esculpidas. Não é à toa que eles são chamados de escultores, né? Muito legal. Então, como vimos, os rios são importantes agentes modeladores do relevo. São escultores, né? Verdadeiros escultores, artistas naturais, né? Os rios contribuem significativamente no modelamento do relevo, sedimentando, transportando e depositando materiais trazidos das áreas mais altas, como os planaltos e montanhas, para as áreas mais baixas, as planícies. No Brasil, temos importantes rios, como o São Francisco, chamado também de Velho Chico, que é o maior rio totalmente brasileiro, com aproximadamente 3.160 quilômetros de extensão, e é também chamado de Rio da Integração, por conectar as regiões Sudeste, uma importante região industrial, né, e a região Nordeste do Brasil, que é uma região assim muito conhecida pelo turismo. Então, inclusive, o rio ficou bastante conhecido como Velho Chico, depois da novela da Globo, né, intitulou uma novela, inclusive causou um furor muito grande, em razão da morte do ator, né, Domingos, que faleceu durante as filmagens da novela. Mas o rio é extremamente importante, porque ele entrecorta uma área com uma escassez de água e conecta regiões bastante importantes, como a gente pode observar aqui, entre as regiões Sudeste e a região Nordeste do Brasil. Então, pessoal, facinho, né? Então, os rios têm uma grande importância. Nós vamos encerrar, então, aqui a primeira etapa do nosso vídeo e peço a vocês que vocês, então, havendo alguma dúvida, revisem o material de vocês, né? Vejam o vídeo tantas vezes quantas necessárias e vamos encerrando, então, nesse momento, essa primeira etapa. No próximo vídeo, nós vamos falar ainda sobre dois grandes rios importantes, que é o Rio Amazonas e o Rio Paraná. Então, até lá!